Você não é mais bem-vinda aqui. A frase saiu da boca da minha mãe como se fosse uma sentença. Fria. Sem dor. Sem hesitação. Eu tinha apenas 19 anos, e estava fraca, abatida, com o diagnóstico ainda recente de uma doença autoimune. Em vez de apoio, recebi olhares de repulsa, portas batidas, e um saco de roupas jogado na calçada. Aquela noite chovia. Eu me sentei na calçada, tremendo, de frio e de medo. Meus pais diziam que minha doença era coisa de gente fraca, drama. The adolescent mamada. Eles preferiam ignorar os exames, os médicos, tudo. Mas havia alguém que me olhava diferente. Meu irmão mais velho, Tiago. Ele nunca dizia muito. Sempre calado, misterioso. Mas naquela noite, ele apareceu no portão, com um olhar estranho. Me entregou um cobertor e cochichou. Confia em mim. Mas você precisa ir agora. Ganhamos o público com a dor. Mas isso era só o começo. Passei semanas dormindo em abrigos e estações. A cada dia, minha saúde piorava. Mas algo me intrigava. Mesmo sem saber onde eu estava, sempre aparecia uma ajuda. Um vale-refeição, um bilhete com o endereço de um posto médico, e até uma mochila com remédios certos para minha condição. Pensei que fosse caridade divina, até reconhecer a caligrafia no bilhete. Era do Tiago. Mas como ele sabia onde eu estava? Comecei a observar. E descobri. Eu estava sendo seguida. Num dia chuvoso, olhei para trás e vi um carro parado, sempre o mesmo. Placa de outra cidade. Quando me aproximei, ele arrancou. Mas deixou cair algo. Uma identidade. Era do Tiago. Agora o público quer saber. Ele está me protegendo? Ou escondendo algo maior? Voltei para perto da casa dos meus pais escondida. Queria entender. E foi aí que encontrei Tiago no quintal, discutindo com meu pai. A conversa era clara. Ela não pode saber de nada. Se ela descobrir que o testamento está no nome dela, perdemos tudo. Meu coração gelou. Testamento? Fui até a biblioteca da cidade buscar registros. E lá estava. Meu avô tinha deixado uma herança milionária, só que com uma condição. Deveria ir diretamente para mim. E agora tudo fazia sentido. Minha doença não era o problema. Eu era o problema, para eles. Tiago, diferente dos meus pais, tentava proteger o que era meu, em silêncio, correndo riscos. E pagando caro. O público agora quer justiça. E vai ter. Voltei a casa como quem não devia nada. E Tiago me esperava na porta. Ele tinha tudo preparado. Gravações das conversas, cópias do testamento, e uma advogada ao lado. Quando meus pais desceram as escadas, encontraram a sala cheia. A advogada foi direta. Qualquer tentativa de manipulação ou abandono será levada ao tribunal. Minha mãe ficou pálida. Meu pai tentou rir. Você acha que vão acreditar em você, doente? Mas Tiago respondeu por mim. Ela não está sozinha. Nunca estive. Aquela foi a última vez que meus pais me olharam nos olhos. Hoje, moro com Tiago em uma casa simples, mas cheia de paz. E se você acha que acabou, bem, você precisa saber o que descobri sobre a herança nos documentos secretos. Mas isso é história para o próximo vídeo. Você não é mais bem-vinda aqui. A voz da minha mãe soou fria, quase mecânica, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. As palavras se perderam por alguns segundos no eco da minha mente, até se assentarem como pedras no fundo do estômago. Eu tinha só 19 anos, estava doente, debilitada, depois de receber um diagnóstico que explicava minhas dores constantes, o cansaço, a fraqueza que me fazia cair no tchau por nada. Em vez de compaixão, encontrei olhares endurecidos, cruzados nos braços, e uma porta semiaberta que logo foi fechada na minha cara. Quando me dei conta, estava sentada na calçada da frente, ao lado de um saco preto cheio com algumas roupas. As mesmas que minha mãe jogou como se estivessem contaminadas. Chovia naquela noite, uma chuva fina e gelada que parecia zombar de mim. Eu tremia de frio, medo e vergonha. Tentava entender como as pessoas que me deram a vida podiam ter tanto nojo de mim. Talvez porque meu pai sempre foi assim, duro, prático, acreditando apenas no que via, e minha mãe, influenciável, preferia concordar com ele do que me proteger. Mas não era só isso. Dentro de mim, um nó apertava quando eu lembrava do jeito como olhavam para mim nos últimos meses, cochichando pelas costas, evitando contato direto. Não era só pela doença. Parecia haver algo a mais, algo que não me contavam. Foi então que ouvi um estalo. Olhei para o portão e lá estava Tiago, meu irmão mais velho. Ele ficou alguns segundos me observando, depois caminhou até mim, respirando pesado, como se carregasse o peso do mundo. Tirou o casaco que usava e colocou sobre meus ombros, me puxando para um abraço rápido, quase clandestino. Cochichou no meu ouvido: confia em mim. Mas você precisa ir agora. Não volta. Aqui, pelo seu bem.
Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele se afastou, os olhos marejados, e entrou novamente pela porta, que foi trancada com um clique seco. Fiquei sozinha naquela rua escura, o coração batendo rápido, a mente girando. Não sabia que aquele seria o início do maior pesadelo, e ao mesmo tempo da maior revelação da minha vida. Os primeiros dias longe de casa foram um borrão. Dormi em bancos de praça, depois em albergues lotados onde o cheiro de mofo e desinfetante se misturavam, criando um ambiente hostil até para quem não tinha para onde ir. Cada vez que me olhava no espelho do banheiro comunitário, via uma versão minha que mal reconhecia: olhos fundos, pele amarelada, lábios rachados. O corpo gritava por socorro, mas a alma parecia ainda mais ferida do que a carne. O pior não era o frio, nem a fome. Era o abandono. Saber que existia uma casa, com o telhado firme que me protegeu da chuva por toda a infância, mas que eu não podia mais pisar lá. Ainda assim, algo de estranho acontecia. Mesmo sem ter contato com ninguém da minha antiga vida, ajudas surgiam de lugares improváveis. Certa manhã, acordei com uma sacola ao meu lado, cheia de frutas, pães e 2 frascos de remédio, exatamente os que eu precisava para controlar a inflamação. Na sacola, um bilhete escrito à mão: se cuide. Ainda vamos sair dessa. Reconheci a caligrafia na hora. Era de Tiago. Como ele me encontrava? Eu trocava de abrigo toda semana, às vezes me escondia até em estações ferroviárias abandonadas. A primeira reação foi de alívio, saber que não estava completamente sozinha. Mas o medo logo tomou conta. E se meus pais também soubessem onde eu estava? E se aquilo fosse algum tipo de armadilha para me forçar a abrir mão de algo que eu nem entendia direito? Decidi vigiar melhor meu entorno. E foi numa noite de chuva fina, ironicamente, sempre a chuva marcando meus piores momentos, que percebi um carro parado do outro lado da rua. Faróis apagados, mas motor ligado. Eu fingia não notar, mas em cada esquina dava uma olhada disfarçada. O carro sempre surgia novamente, mudava de posição, mas continuava ali. Na terceira vez que o vi, o medo virou pânico. E por ti eu passo. Entrei por vielas que só eu conhecia, me escondi atrás de caçambas e muros pichados até ter certeza de que o havia despistado. Foi quando tropecei num envelope branco, caído rente ao meio-fio. Peguei quase por instinto, o coração acelerado. Dentro havia um documento plastificado. Meus olhos quase saltaram ao ler o nome: Tiago Oliveira. Era a identidade dele. Atrás, um número de telefone anotado à caneta. Mas o que mais me chamou a atenção foi a data recente de emissão, como se ele tivesse renovado o RG há pouquíssimo tempo, talvez até para aquela situação específica. Corri até o orelhão mais próximo e disquei o número, as mãos tremendo. Tanto que precisei tentar 3 vezes. Quando finalmente atendeu, uma voz rouca respondeu apenas alô. Reconheci imediatamente. Era Tiago. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele completou: eu sei onde você está. Mas não precisa fugir de mim. Estou tentando te proteger. Por favor, confie em mim, mesmo que não faça sentido agora. Desligou antes que eu pudesse perguntar o que ele estava escondendo. Fiquei ali, com o fone frio contra o ouvido, o barulho da linha morta me lembrando que, apesar de tudo, eu continuava sozinha com meus fantasmas. E agora, com um novo medo latejando dentro de mim. Que tipo de perigo exigia que meu irmão me seguisse por toda a cidade, deixando pistas propositais, ao mesmo tempo em que implorava que eu confiasse nele? Voltei para o abrigo naquela noite sem pregar o olho, abraçada ao casaco que Tiago me dera no dia em que fui expulsa. O cheiro dele já quase não existia ali, substituído por poeira e suor. Mas aquilo era o mais perto de lar que eu tinha. Fechei os olhos, tentando acreditar que tudo aquilo teria algum propósito, mesmo sem enxergar a luz no fim do túnel. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não dava mais para viver na escuridão das suposições. Se Tiago estava tão determinado a me proteger, precisava entender o porquê. O que poderia ser tão grave a ponto dele me seguir pela cidade, deixar remédios e alimentos escondidos, ao mesmo tempo em que não me contava a verdade? Reuni minhas poucas coisas, coloquei numa mochila rasgada, e tracei o caminho de volta ao bairro onde cresci. Cada passo era um soco no estômago. As memórias me atropelavam, o cheiro do pão saindo da padaria da esquina, as risadas das crianças. Correndo pela rua. Passei pela velha banca de jornal, onde Tiago e eu costumávamos comprar figurinhas, e senti o peito apertar até doer. Tudo parecia tão igual, mas tão distante de quem eu era agora. Esperei anoitecer para me aproximar da casa. Fiquei do outro lado da rua, escondida atrás de um carro estacionado, observando. Luzes acesas, minha mãe passando pela janela da cozinha, meu pai sentado na poltrona com o jornal, como se nada tivesse acontecido. A fúria subiu quente pela garganta.
Como podiam seguir a vida normalmente depois de me jogarem fora como um objeto quebrado? Foi então que ouvi vozes exaltadas vindo dos fundos da casa. Me esgueirei pelo muro lateral, com o coração disparado, até ter visão do quintal. Tiago estava ali, discutindo com meu pai. O tom era baixo, mas carregado de tensão. Ela: tem direito, pai. Não dá para continuar fingindo que isso não existe. Cala a boca, Tiago. Você não entende o que está em jogo. Se essa história do testamento vier à tona, perdemos tudo. Tudo. Meu corpo congelou. Testamento? Direito? Sobre o que eles estavam falando? Tentei me aproximar mais, mas uma lata vazia rolou sob meu pé e fez um barulho alto demais. Ambocholaram. Na minha direção. Me encolhi atrás do muro, prendendo a respiração, esperando o pior. Mas ninguém veio. Quando voltei a espiar, Tiago estava parado, olhando fixo para o ponto onde eu estava, o rosto pálido, os olhos arregalados. Será que ele me vira? Naquela noite, não voltei para o abrigo. Andei pela cidade até as pernas doerem, até o corpo implorar por descanso. Acabei dormindo num banco de praça, abraçada à mochila, a cabeça fervendo com 1000 hipóteses. Pela manhã, decidi procurar respostas. Fui até a biblioteca municipal, onde havia arquivos antigos, inclusive registros de imóveis e heranças. Passei horas vasculhando papéis amarelados até que encontrei o que parecia impossível. Um documento deixado pelo meu avô, falecido há mais de 5 anos, declarava que a casa onde meus pais moravam, junto com uma conta bancária poupuda, estava em meu nome, sob a condição de que fosse transferida somente quando eu completasse 18 anos. Ali estava a resposta para tudo. Minha doença não era o verdadeiro problema. Eu era o problema. Ou melhor, meu direito sobre aquele patrimônio. Meus pais não me expulsaram por fraqueza, por vergonha, por medo de escândalo. Foi porque, de alguma forma, eles queriam me afastar para que eu não reivindicasse o que era meu por lei. Saí da biblioteca tonta, o mundo girando ao meu redor. Sentei na escadaria e chorei. Não pela herança, mas por descobrir que o amor que eu sempre achei que fosse incondicional era apenas fachada. Tudo tinha um preço para eles, inclusive a própria filha. Passei o resto do dia vagando, sem rumo. Quando a noite caiu, senti alguém se aproximar pelas costas. Virei assustada, pronta para correr, mas era Tiago. Ele estava ofegante, como se me procurasse havia horas. Eu sei que você descobriu, disse ele, com a voz embargada. Mas não é só isso. Tem mais coisa que você precisa saber. Antes que eu pudesse perguntar o que, ele segurou minha mão com força e me puxou para longe da rua iluminada, para um beco escuro onde ninguém nos ouviria. Seus olhos brilhavam de preocupação, mas havia algo mais ali, algo que me deu calafrios. Medo. Eles não vão parar, entende? Não vão desistir até te fazer abrir mão de tudo. E tem gente pior envolvida. Eles fizeram dívidas que colocam sua vida em risco, e estão tentando usar a herança para pagar. Se você não fosse herdeira, isso acabaria. A ficha caiu como uma pedra. Não era só desprezo. Eu era o obstáculo entre eles e a salvação financeira. O motivo real para ser descartada, para me deixarem doente, desamparada, talvez até morta. Tiago respirou fundo e continuou. É por isso que eu estou fazendo o que faço. Por isso te segui, deixei comida, remédios. Jurei. Provou que te protegeria, mesmo que isso custasse tudo para mim. As pernas perderam a força e quase caí. Tiago me segurou antes que eu fosse ao chão. Eu queria gritar, perguntar por que ele não me contou desde o início, mas nenhuma palavra saiu. Só lágrimas quentes escorrendo, lavando a sujeira que minha família tinha jogado sobre mim todos esses anos. Naquela noite, não voltei para o abrigo nem para nenhum canto que me fosse familiar. Fiquei andando ao lado de Tiago, pelas ruas quase desertas, ouvindo a respiração pesada dele, tentando absorver tudo que tinha descoberto. O mundo inteiro parecia ter virado do avesso. Não havia mais chão sob meus pés, só uma longa queda, que parecia não ter fim. Tiago me levou até um pequeno apartamento no centro, alugado em nome dele, onde ele disse que tinha me vigiado à distância para garantir que eu estivesse viva. Lá dentro, tudo era modesto, quase sem móveis, mas havia uma pilha de papéis sobre a mesa. Ele apontou para aquilo com um olhar sério. Aqui estão todas as provas. Cópias do testamento do vô, registros bancários das dívidas do pai, conversas que consegui gravar deles com agiotas. Eles planejam te fazer assinar um documento transferindo tudo em troca de te aceitar de volta. Não é só manipulação emocional. É ameaça real. Me sentei à mesa, peguei os papéis com as mãos trêmulas. A cada linha que lia, sentia um gosto amargo subir pela garganta. Os valores eram altíssimos, dívidas de jogo, empréstimos com juros abusivos.
Meus pais não estavam apenas quebrados financeiramente. Estavam encurralados por gente perigosa, capaz de qualquer coisa. Tiago se aproximou, sentou na minha frente, segurou minhas mãos. Eu tentei ganhar tempo, fiz o que pude. Até comecei a vender coisas minhas para pagar parte da dívida e proteger você. Por isso que você viu minha identidade caída. Me encontrei com eles, menti dizendo que podia resolver, que não precisavam te procurar. Mas não vai durar muito. Eu encarei o rosto dele, reparando pela primeira vez o quanto parecia envelhecido, com olheiras profundas, barba mal feita. Um peso me atingiu no peito quando entendi o tamanho do sacrifício. Ele estava acabando com a própria vida para salvar a minha. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. O medo que me paralisava deu lugar a uma raiva quente, quase palpável. Eu não ia mais ser a vítima frágil, não ia permitir que destruíssem Tiago do mesmo jeito que estavam tentando me destruir. Passamos a madrugada toda traçando um plano. Tiago organizou todos os documentos em pastas, montou um dossiê completo para levar a um advogado que ele conhecia, especializado em direito de família e patrimônio. Nosso objetivo era antecipar qualquer tentativa deles, registrar tudo judicialmente e garantir minha segurança legal. Eu tremia só de pensar na reação dos meus pais ao receberem uma intimação oficial, mas Tiago me tranquilizou. Depois que a justiça se envolver, eles não vão poder encostar mais em você, nem te obrigar a nada. No dia seguinte, fomos juntos ao escritório do advogado. O homem, sério, de óculos finos, analisou cada papel com cuidado, balançando a cabeça em silêncio. Quando terminou, suspirou fundo. Vocês fizeram o certo em me procurar. Eu vou protocolar tudo imediatamente. Vai doer, vai ser um escândalo, mas é a única forma de proteger você, menina. Saímos dali com uma estranha sensação de vitória misturada com medo. Era como se tivéssemos acendido um pavio prestes a explodir. E não demorou. 3 dias depois, meu celular, um aparelho simples que Tiago tinha comprado para mim, tocou com um número desconhecido. O que você pensa que está fazendo? Era a voz do meu pai, carregada de ódio. Você está destruindo a nossa família. Tudo isso por dinheiro? Minha garganta fechou, mas me forcei a responder. Eu só estou defendendo o que o vô deixou para mim. Vocês tentaram me tirar tudo, até minha dignidade. Ele deu uma risada fria do outro lado da linha. Você não sabe com quem está mexendo. Esses homens não vão parar só porque você tem uns papeizinhos no cartório. Se algo acontecer com você ou com seu irmão, a culpa vai ser toda sua. Desligou antes que eu pudesse retrucar. Fiquei parada, encarando nada, o aparelho ainda colado à orelha, até sentir Tiago tirar suavemente da minha mão. Eles estão blefando, disse ele, mas o tom dele não convencia nem a si mesmo. Nos dias que se seguiram, Tiago começou a ter crises de tosse. No início eram rápidas, mas logo passaram a ser longas, profundas, até ele ficar quase sem ar. Eu implorava para irmos ao hospital, mas ele recusava. Não posso parar agora. Ainda tem coisa para resolver. Certa noite, ele entrou no quarto, carregando um envelope marrom. Sentou-se na beira da cama e me entregou. Se acontecer algo comigo, abre isso. Só depois. Tentei protestar, mas ele só balançou a cabeça e saiu, batendo a porta suavemente. Fiquei ali, abraçada ao envelope, rezando em silêncio para nunca precisar abri-lo. Mas no fundo, já temia o pior. 2 semanas depois, acordei com barulho na sala. Corri até lá e encontrei Tiago caído no chão, o rosto lívido, suando frio, tentando falar algo entre uma tosse e outra. Liguei para a ambulância, segurei sua cabeça no meu colo, e fiquei repetindo que ia ficar tudo bem, que ele não podia me deixar. Mas ele só me olhou com aqueles olhos marejados e apertou minha mão, como se quisesse gravar aquele toque pela última vez. Quando os paramédicos chegaram, foi tudo rápido demais. Tentaram reanimá-lo ali mesmo, depois o levaram. Mas eu já sabia. Meu irmão não voltaria mais. Voltei para o apartamento sozinha. Sentei no chão, abracei as pernas e chorei até não ter mais forças. Então lembrei do envelope. Abri com as mãos tremendo. Dentro, encontrei uma carta e um exame médico. Li primeiro a carta. Eu sabia há meses que estava doente. O mesmo que você. Mas preferi esconder para não te dar mais peso. Enquanto eu estivesse aqui, poderia te proteger. Agora, você precisa viver. Ser feliz. Não deixa que eles te roubem isso também. Segurei o papel molhado pelas minhas lágrimas, depois olhei para o exame. Era dele, indicando a mesma doença autoimune que eu tinha, mas em estágio mais avançado. Meu irmão havia sacrificado a própria saúde, o próprio tempo, para me dar chance de lutar, enquanto ninguém olhava por mim. Fechei os olhos, respirei fundo. E prometi a ele, em silêncio, que faria valer todo o sacrifício. Que
Honraria a memória dele vivendo do jeito que ele sempre quis, livre, protegida e dona do meu destino. Essa é a última memória que tenho de Tiago. Mas se você acha que a história termina aqui, está enganado. O que encontrei nos papéis secretos dele, tempos depois, me levou a descobrir algo muito maior, que pode mudar tudo o que eu pensava. Saber sobre nossa família. Mas isso fica para a próxima história. Os dias depois da morte de Tiago foram cinzentos, arrastados, como se o mundo inteiro tivesse perdido a cor. Eu vagava pelos cômodos do apartamento dele sem direção, tocando nas paredes, nas poucas roupas dele que restaram, nos papéis espalhados pela mesa. O silêncio era quase insuportável. Não havia mais o som da tosse dele no meio da noite, nem o ranger discreto da cadeira quando ele se sentava para vigiar a rua pela janela. Ficava imaginando quantas noites ele passou ali, acordado, esperando. Garantir que eu estivesse segura, sem nunca reclamar do cansaço ou da própria dor. O enterro foi simples. Poucas pessoas compareceram, quase todas conhecidas dele, colegas do antigo trabalho, vizinhos que pouco sabiam do que se passava de verdade. Ninguém da família. Meus pais não foram. Não mandaram sequer uma coroa de flores. E aquilo foi como um último soco no estômago, provando que para eles Tiago tinha deixado de existir no momento em que escolheu ficar do meu lado. Após o funeral, voltei sozinha para o apartamento, tentando reorganizar a vida. Mas a verdade é que não havia nada para reorganizar. O processo que Tiago tinha iniciado com o advogado seguia em curso, e agora eu precisava comparecer sozinha às audiências, prestar depoimentos, assinar documentos. Cada ida ao fórum era uma tortura, especialmente quando esbarrava nos olhares dos meus pais do outro lado do corredor, sentados com expressão fria, como se me vissem apenas como um obstáculo irritante. Certa tarde, ao chegar em casa depois de uma dessas audiências, encontrei a porta do apartamento entreaberta. O coração disparou. Empurrei devagar, com medo do que poderia encontrar. O lugar estava revirado. Gavetas abertas, papéis jogados ao chão, o colchão cortado como se alguém procurasse dinheiro escondido. Corri até o canto onde guardava o envelope com os documentos mais importantes, mas estava vazio. Senti o chão sumir sob meus pés. Liguei imediatamente para o advogado, que me atendeu com a calma profissional de quem já lidou com muitos desastres. Felizmente nós já tínhamos protocolado cópias autenticadas de tudo no cartório e no processo. Lembra? Não podem anular. Mas isso mostra que você precisa ter cuidado. Eles estão desesperados. Desliguei, respirei fundo, mas o corpo não parava de tremer. Passei aquela noite sentada no chão da cozinha, de costas para o armário, abraçando os joelhos. O medo não vinha só do que poderiam fazer comigo. Vinha do vazio deixado por Tiago, porque ele sempre foi meu escudo, minha voz de coragem quando eu não tinha nenhuma. Agora eu estava sozinha. Na manhã seguinte, encontrei na porta do apartamento um envelope pardo, sem remetente. Abri com cuidado. Dentro havia fotos minhas, tiradas de longe, atravessando a rua, entrando no prédio do fórum, saindo da farmácia. Um bilhete veio junto: você não vai ganhar. Se voltar atrás, tudo acaba. Desabei no chão. Chorei até soluçar. Mas depois, algo dentro de mim começou a ferver. Talvez fosse o mesmo fogo que vi em Tiago tantas vezes. Não ia desistir. Não depois de tudo que ele fez por mim. Voltei ao advogado e relatei tudo. Ele reforçou o pedido de medida protetiva. Acionou a polícia para investigar ameaças. Mesmo assim, os dias seguintes foram tensos. Passei a evitar sair sozinha, trocava de caminho constantemente, olhava para trás a cada esquina. Viver assim era exaustivo, mas abandonar o processo seria jogar fora não só o que era meu por direito, mas também todo o esforço que Tiago deixou como legado. Certa noite, vasculhando algumas caixas no armário dele, encontrei um caderno de capa preta, escondido sob pilhas de papéis velhos. Era o diário de Tiago. Folheei devagar, como quem toca algo sagrado. As páginas falavam de mim o tempo todo, do medo que ele tinha de eu não resistir à doença, da culpa por não ter percebido antes, das tentativas de negociar com agiotas para ganhar tempo. Em uma das últimas entradas, ele escreveu: não sei quanto tempo me resta. Mas se um dia ela ler isso, quero que saiba que fiz tudo de coração. Nunca foi pelo dinheiro. Foi porque ela é minha irmã, e é tudo que tenho de verdade neste mundo. Quero que viva. Que não deixe essa gente acabar com o brilho dela. Fechei o caderno contra o peito e chorei de novo. Mas desta vez foi diferente. Não era um choro de desespero, mas de força. Como se as palavras dele reacendessem algo que eu nem sabia mais existir dentro de mim. Na semana seguinte, veio a audiência final. Meus pais estavam lá, sentados lado a lado, distantes, duros, como duas estátuas frias.
Quando o juiz deu o veredicto, confirmando o testamento do meu avô, garantindo o imóvel e o dinheiro para mim, senti um alívio tão grande que minhas pernas quase falharam. Não pelos bens, mas porque aquilo simbolizava que eles não podiam mais me controlar. Ao sair do fórum, vi minha mãe me encarar. Por um instante, pensei que fosse chorar, que viesse até mim dizer qualquer palavra humana. Mas ela só virou o rosto e foi embora, o salto batendo seco no piso do saguão. Meu pai a seguiu, sem nem me lançar um último olhar. Fiquei ali parada, sentindo o coração bater no peito como se quisesse provar que eu ainda estava viva. E estava. Talvez pela primeira vez em muito tempo, realmente viva. Meses depois, me mudei para a casa que era minha por direito. Não fiz reformas luxuosas, nem mudei a fachada. Preferi preservar o que meu avô havia deixado, quase como um tributo silencioso. Dentro, porém, pintei tudo de cores claras, abri as janelas para o sol entrar, plantei flores no jardim. Queria que fosse um lugar cheio de vida, para contrastar com o peso que aquela casa carregou por tanto tempo. Num canto especial do quarto principal, coloquei o caderno do Tiago, ao lado de uma pequena foto dele sorrindo. Todos os dias antes de dormir, agradeço em silêncio por ele ter sido meu irmão, meu guardião, minha fortaleza. E foi ali, naquela mesma casa,